Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amado irmão e irmã que acompanha o nosso programa por esta emissora de rádio e pelo nosso canal no YouTube, que alegria começarmos a nossa semana de atividade juntos aqui no programa Oração da Manhã. Se você ainda não está adicionado ao nosso canal, faça isso. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificações e compartilhe também o nosso programa com outras pessoas. Agradeço imensamente você que está aqui na nossa Diocese de Formosa, em todo o Brasil, também o pessoal que está aí em outros países, em outros lugares, tantas e tantas pessoas que nos acompanham nos diversos estados aí da América, da Europa, em outros lugares. Eu fico muito alegre. Às vezes recebo mensagem das pessoas nos agradecendo pelo programa. É muito bom estar com vocês. Eu sei que muitos de vocês começam o dia tomando café e escutando o nosso programa. Isso é muito bom, que você está ali se alimentando e também ouvindo essas nossas pobres palavras que ajudam os nossos corações a manter a conexão com Deus e desconectarmos um pouco com o mundo. A gente está precisando de aprender um pouco a se livrar do celular, das redes sociais, ver aquilo que é essencial. Muito cuidado, muitas pessoas estão ficando noite adentro nas redes sociais e isso faz um mal enorme para o psiquismo da pessoa e também para a alma, para o nosso espírito. Hoje eu quero lembrar a todos que nós estamos nesta caminhada quaresmal que nos coloca diante de um desafio silencioso. Aprender a acolher a verdade de Deus, mesmo quando ela nos incomoda. É verdade. Aquilo que é de Deus machuca a gente, porque a nossa carne quer ir para cá. E Deus quer que a gente vai nesse rumo. São dois caminhos. Caminho do mal, caminho do bem. O mundo vive uma guerra espiritual. O Brasil vive uma guerra espiritual. Vocês acham que toda essa roubalheira, corrupção, ditadura, essas coisas nós estamos vivendo, cerceamento à liberdade, mentira, falsidade, isso que nós estamos vivendo, isso é de Deus? Não. E por que a gente não dá conta de derrubar isso? Porque é uma guerra espiritual. Nós precisamos rezar mais, confiar mais em Deus para vencermos esse Holofernes que quer nos derrubar. E Deus vai dando essa graça. As orações do povo são grandes alívios que virá como resposta através das bênçãos de Deus. Deus não tem pressa. Ele espera o amadurecimento dos nossos corações. Todos nós precisamos melhorar muita coisa, inclusive a nossa honestidade. Porque tem muita gente que está na igreja, se diz uma pessoa conservadora, de família do bem, mas faz corrupção, pratica a maldade, a esperteza. Isso não agrada a Deus. E a corrupção é o seguinte, você começa a roubar esse pequeno controle aqui, lá do restaurante, do hotel que você ficou, um pequeno controle, que vale pouco. Você roubou esse controle, que eu uso aqui para desligar a tela aqui da gravação. Amanhã você já tem coragem de roubar esse HD. Depois de amanhã você já vai ter coragem de roubar um computador. Você vai ter coragem de fazer grandes corrupções, porque o saco da ambição não tem fundo. E o corrupto é aquela pessoa que tem esse saco da ambição tão largo e sem fundo. Por isso que a gente está vendo aí milhões e milhões. Vocês imaginam? Se eu tivesse 1 milhão, quanta coisa eu faria? E você que está me escutando? E se você tivesse 5, 10, 30 milhões? Não precisa mais de trabalhar. E essa gente, milhões, para essa gente é pouca coisa. Para eles, milhões é como R$1.000, para mim e para você, que somos acostumados com coisas tão
pequenas. Então a gente precisa ter esta paciência e orar mais para que estas misérias não entrem no nosso coração. Nós precisamos acolher a verdade, que é o tema de hoje, para realmente acelerar o nosso caminho no rumo do Pai. Nem sempre é fácil, como já disse, escutar aquilo que nos corrige. A Sagrada Escritura nos corrige. O nosso programa aqui também, ele é uma correção. Porque às vezes a gente prefere aquelas palavras que confirmam nossas escolhas, que nos tranquilizam, que não nos provoquem mudança. Mas a palavra de Deus não existe para nos acomodar. Ela existe para nos transformar. Esse é o ponto, para nos transformar. E só as pessoas transformadas podem realmente estabelecer esta consciência de que nós estamos num tempo de luta espiritual. É uma guerra espiritual que nós estamos vivendo nesses tempos contra a família, contra a vida, contra a liberdade. Eu escutei a primeira vez essa reflexão a partir de um jornalista nosso, até que está fora do país, que é o Rodrigo Constantino, que falava dessa guerra espiritual. E é verdade. O Padre Jonas também falava muito disso, desse combate espiritual. Ele falava combate. Mas é guerra mesmo. É combate, né? Santo Agostinho dizia que eu prefiro a verdade que fere ao elogio que engana. E é isso mesmo. O mundo político está cheio de elogios. Tanto elogio, tanta falsidade, tanta mentira. Que coisa, né? E Santo Agostinho compreendia que a graça atua justamente onde somos desafiados a crescer. Nós somos desafiados a crescer. É bonito isso, esse processo nosso de conversão, de mudança de vida, que a gente vai tendo, a gente vai envelhecendo e nós vamos tomando consciência disso. É maravilhoso isso. É extraordinário isso na nossa vida. São Gregório Magno ensinava que o coração fechado resiste à verdade, porque teme perder o controle. Veja a palavra dele. A soberba impede o homem de ouvir Deus. Claro, os grandes soberbos que nós temos hoje no poder da nossa república não ouvem Deus. Eles ouvem a maldade, ouvem os ditames para perseguir, para usufruir, para viver nos grandes jantares, nas grandes festas. Que triste realidade, essa gente que não pensa no pobre, que não pensa na sua alma, que não pensa na eternidade. Talvez alguém esteja vivendo uma fase em que certas situações parecem difíceis de aceitar. Uma correção recebida, uma decisão que precisa ser tomada, um convite à mudança que ainda causa resistência. Às vezes você, mulher, que não aceita uma observação do seu esposo, você, esposa que não aceita as observações do seu marido. Olha, vocês podem ter certeza, um esposo e uma esposa que caminham junto naquilo que se propõe, mesmo que um precise ceder, nunca vão errar. Mas começa você a fazer negócio escondido da sua mulher, do seu marido. Vai dar com os burros na água, com certeza. Porque o casamento é para ter discernimento. Os dois precisam caminhar na verdade. Um só coração, uma só alma. Precisa caminhar na verdade. A verdade de Deus nunca é destrutiva. Ela pode ser exigente, mas sempre conduz à vida. Acolher a verdade é permitir que Deus ilumine nossas áreas mais escondidas e complexas. Santa Francisca Romana, do século XV, lembrada neste dia, viveu a santidade no meio das responsabilidades familiares e sociais. Ela ensinava que a fidelidade cotidiana nasce da escuta humilde da vontade de Deus. O que Deus quer de mim? Esse negócio que eu quero fazer, é da vontade de Deus? É da minha vontade? Ou é da vontade do diabo? Hoje, eu e você devemos pedir ao Senhor uma graça de um coração aberto,
Um coração que não fique longe da verdade, mas que acolhe a verdade como caminho de libertação. Essas palavras são bonitas, elas não são minhas, são da tradição da igreja. São do pensamento espiritual da igreja. Primeiro elas vêm para mim e eu compartilho com você através do nosso programa Oração da Manhã, que depois desta quaresma nós possamos ter a consciência de que a gente melhorou um pouquinho. Que Deus nos ajude a caminharmos na verdade. O Santo Evangelho de hoje, Lucas 4, 24, 30. Jesus afirma: nenhum profeta é bem recebido em sua própria pátria. Ele recorda o episódio do Antigo Testamento em que a graça de Deus ultrapassou fronteiras e alcançou aqueles que estavam fora das expectativas humanas. A multidão reage com a rejeição e tenta expulsá-lo. O Evangelho mostra como é difícil aceitar a verdade quando ela confronta nossas certezas. Meu dileto irmão e irmã, o Senhor continua falando hoje ao meu e ao seu coração. A pergunta é: estamos dispostos a acolher sua voz mesmo quando ela nos desafia? Você que está no adultério, na mentira, na corrupção, passando o outro para trás, vilipendiando o seu patrão, desviando bens da empresa, mentindo nos negócios. Será que isso não te incomoda? Será que isso não mexe no seu coração? Você que denigra a pessoa do próximo, você que está com a intenção de matar, de destruir a vida do outro, de abortar, de destruir o casamento do outro, da outra, será que isso não te incomoda? Você que tem o dinheiro sujo no seu patrimônio, será que isso não te incomoda? E se você me pergunta, o que eu faço? Eu joguei no meu patrimônio aqui 500 mil de corrupção de uma prefeitura, de uma empresa. Você trata de converter isso tudo em ajuda para os pobres. Devolva tudo para os que sofrem, mesmo que você fique sem nada. Isso é virtude. Vá e confesse seus pecados. Já disse para o padre, eu já reparei. Peguei tudo que roubei, apliquei em casa que cuida dos pobres, de crianças, ajudei a paróquia, ajudei uma pessoa a fazer sua casa. Faça isso. Não fique com dinheiro roubado. Não fique com coisas roubadas na sua vida. Isso faz um mal terrível. Isso é uma soda cáustica na alma das pessoas que as apodrece em vida e depois você não terá o merecimento da graça divina. Aqui, meus irmãos, nós estamos na guerra espiritual. E com Deus nós vamos vencer. E mais do que isso, ao sairmos deste mundo em espírito, deixando para trás esse corpo que um dia vai ressuscitar, nós vamos compreender tudo. No dia da sua morte e da minha morte, nós vamos compreender tudo. Então é bom a gente ir acertando as coisas para que naquele momento derradeiro nós não vamos contemplar a face do demônio, a face estridente, horrorosa, pavorosa, dantesca. Mas nós vamos contemplar o rosto maravilhoso, eterno de Cristo, resplandecente, que vai encher a nossa alma do amor eterno do Pai. Pensemos nisso. Quaresma é tempo de mudar de vida para sempre. Amém. Te convido a um momento de oração para terminar o nosso programa. Rezemos junto em oração, em espírito. Senhor Jesus, dá-nos a coragem para acolher a Tua verdade. Liberta-nos da resistência interior e ensina-nos a confiar na Tua palavra. Purifica nosso coração, fortalece nossa fé e conduz-nos pelo caminho da conversão e da mudança de vida. Que as almas dos fiéis defuntos pela misericórdia de Deus descansem em paz. Amém. Fica conosco, Senhor, nos ensina
São Padre Pio, assim seja.